Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no código que nos define, para explorar a base genética e evolutiva do porquê agimos como agimos. O que será que está no controle de verdade? Nossos genes ou as nossas escolhas? Vamos descobrir juntos. Essa é a grande questão, né? Por que a gente ama, briga, coopera ou compete? A resposta, olha, não está só na nossa mente, não. Ela está profundamente enraizada lá no nosso DNA. E é bem mais surpreendente do que se imagina. As nossas ações nunca acontecem por si sós. É como se fosse uma dança constante entre a nossa biologia interna e as infinitas influências do mundo ao nosso redor. Desde uma conversa super casual até as emoções mais intensas que a gente sente. Por muito, muito tempo, a psicologia tentou decifrar nosso comportamento olhando de fora para dentro. Agora, a genética do comportamento meio que inverte o jogo. Ela mergulha direto nos nossos genes, nos nossos neurônios, para encontrar as verdadeiras raízes das nossas ações. E aqui a gente chega no centro do debate. Só porque algo está na nossa biologia, isso torna a coisa inevitável ou aceitável? Existe uma tensão constante entre o que a nossa genética diz que é e o que a nossa moral diz que deve ser. Uma propensão genética, gente, não é um destino. Para explorar melhor essa ideia, vamos começar com uma das diferenças mais fundamentais. Nossa primeira parada nessa investigação nos leva direto para as diferenças biológicas entre os cérebros de homens e mulheres e como isso pode influenciar o jeito que cada um percebe o mundo. Agora, o que é fascinante aqui é como essas diferenças se manifestam na prática. A amígdala direita, que costuma ser mais ativa em homens, está mais ligada à percepção da essência geral de um evento. Já a esquerda, mais ativa em mulheres, foca mais nos detalhes. E, claro, isso impacta diretamente a memória e a percepção sensorial de cada um. Mas olha, a estrutura do cérebro é só uma parte da história. Os hormônios, como a testosterona, também têm um papel fundamental. Esse gráfico mostra uma correlação bem curiosa. Os níveis hormonais parecem influenciar diretamente o desempenho em diferentes tarefas cognitivas. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, revelando uma dança química super complexa dentro dos nossos cérebros. Para a gente organizar o pensamento, podemos dividir o desenvolvimento sexual em 3 estágios bem claros. Tudo começa com a base cromossômica, depois passa pela construção da identidade e, por fim, culmina na expressão, ou seja, por quem a gente se sente atraído. Agora, vamos entrar num dos maiores quebra-cabeças da biologia evolutiva. Se o objetivo principal da evolução é passar os genes para a próxima geração, como é que um traço que não contribui diretamente para a reprodução consegue persistir por milênios? A ciência hoje entende que a sexualidade humana não é uma coisa tipo liga-desliga, preto do branco. Na verdade, é um espectro vasto e contínuo. Mesmo assim, se a gente olhar pelo ponto de vista da pura sobrevivência dos genes, aquele focado na reprodução direta, a homossexualidade exclusiva levanta uma questão fascinante para a evolução. O ponto central do paradoxo é este. Na teoria da evolução, a letra W representa o sucesso reprodutivo, o tal do fitness. Para a homossexualidade exclusiva, esse valor seria, em tese, 0. Então, como é que os genes associados a ela são passados adiante? Então, como é que a gente resolve esse paradoxo? A ciência tem algumas teorias bem interessantes. Uma delas é a seleção de parentesco. A ideia é de que indivíduos homossexuais talvez aumentem as chances de sobrevivência dos seus sobrinhos e sobrinhas que compartilham parte do seu DNA. Outra ideia é que os mesmos genes ligados à homossexualidade em homens podem, na verdade, aumentar a fertilidade das mulheres da família dele. Estudos já até identificaram possíveis marcadores genéticos para isso nos cromossomos X, 7, 8 e 10. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora. Que tal a gente ver como a nossa personalidade, aquilo que nos torna únicos, pode ser mapeada e, o que é mais surpreendente, ligada a variações genéticas bem específicas? Esse é o famoso Big Five, o mapa mais usado pela psicologia para entender a personalidade. Ele sugere que o nosso jeito de ser, de uma pessoa mais extrovertida a uma mais neurótica, agradável, consciente ou aberta a novas experiências, pode ser organizado nessas 5 grandes dimensões. E aqui vem a parte mais legal. Esses traços de personalidade não são só conceitos abstratos. Eles têm raízes biológicas reais. A extroversão, por exemplo, está ligada à forma como o nosso cérebro processa a dopamina, sabe? O neurotransmissor do prazer e da recompensa. Já o neuroticismo está ligado à serotonina, que regula nosso humor. É a prova de que personalidade e biologia realmente andam de mãos dadas. Vamos dar um zoom nisso aqui. O gene 5-HTT tem uma variação, o alelo curto, que torna o transporte de serotonina no cérebro menos eficiente. E o resultado?
uma amígdala, o nosso centro de alerta, mais reativa, e isso leva a uma tendência maior a sentir ansiedade. É um exemplo perfeito de como uma pequena variação genética pode ter um impacto enorme no comportamento. Mas e a nossa capacidade de criar, de inovar, de entender o universo? De onde ela veio? Vamos agora rastrear essa jornada evolutiva da inteligência humana e os fatores que nos permitiram dar esse salto cognitivo que foi, assim, extraordinário. Essa linha do tempo mostra a explosão incrível do nosso cérebro ao longo de milhões de anos. O que causou isso? Foi uma combinação de fatores. O fato de ficarmos de pé liberou nossas mãos para criar ferramentas. Uma dieta mais rica em calorias deu o combustível necessário. E o mais importante, a necessidade de navegar em sociedades cada vez mais complexas forçou nosso cérebro a crescer exponencialmente. E o resultado desse crescimento todo foi um córtex cerebral 4 vezes maior que o de um chimpanzé. Essa expansão, junto com o surgimento dos incríveis neurônios espelho, nos deu uma capacidade quase mágica de ler as intenções dos outros, formando a base da empatia, da cooperação e, no final das contas, de toda a cultura humana. Para nosso último tópico, vamos analisar como a genética e o ambiente podem colidir de um jeito bem dramático no caso do vício. O alcoolismo é um exemplo poderoso dessa interação, com consequências profundas para milhões e milhões de pessoas. Para a gente ter uma dimensão do problema, basta olhar para este número. O alcoolismo afeta 1/3 da população mundial, seja diretamente ou através de familiares, amigos. É uma crise de saúde pública global que tem raízes biológicas bem profundas. Os dados sobre a herança genética aqui são de cair o queixo. Em gêmeos idênticos, que compartilham quase 100% do DNA, a chance dos dois terem alcoolismo chega a 70%. Isso mostra de forma muito clara um forte componente genético, especialmente em homens que desenvolvem a dependência mais cedo na vida. Chegando ao final da nossa jornada, a ideia principal fica bem clara. A gente não é só os nossos genes e também não somos só o produto do nosso ambiente. Nós somos o resultado de uma conversa longa e contínua entre os dois. A nossa biologia nos dá as cartas, mas o ambiente e as nossas escolhas definem como a gente joga o jogo. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a nossa biologia molda tanto as nossas ações, o que nos torna, de fato, únicos? Entender nossas raízes biológicas não nos reduz a máquinas, muito pelo contrário, ilumina as origens da nossa complexidade. A verdadeira singularidade humana talvez esteja exatamente nessa dança única entre natureza e criação que acontece dentro de cada um de nós.